Olá, minha turma do segundo ano, bom dia para vocês. Tudo bem? Como passaram o final de semana? Ótimo, então viva. Então vamos lá iniciar nossa aula pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã de terça-feira, hoje é 5 de outubro. Então nesta manhã vamos para a nossa primeira aula, a aula de matemática. Antes de eu dizer o assunto, eu queria conversar algo com vocês. Vocês já ouviram falar assim, filho, me dê um pedaço do seu lanche? Ou então dizer assim, eu fui à feira e o dinheiro não deu para comprar nem a metade da minha lista. Ou então dizer assim, ei, mas que menino ruim, esse menino não me deu nem um pedacinho do seu lanche. Quando a gente diz não deu nem para comprar a metade do que eu tinha na lista, a gente está falando de algo que a gente tinha, que levou, que é o dinheiro, para fazer as compras, mas o dinheiro não deu nem para comprar metade das compras. Já deu para vocês entenderem qual é o assunto que vamos estudar hoje? Já, isso, é metade. Então, quando a gente pede a metade ou um pedaço de alguma coisa, a gente está pedindo a metade. Um pedaço do inteiro quer dizer a metade. Então, o que é metade? É você dividir ao meio. Para Vera, eu trouxe aqui esta maçã e vou dividir a metade. Então, o que é metade? É dividir o inteiro. No caso, a maçã ela está inteira. Eu vou dividir essa maçã ao meio. Então, se eu vou dividir ao meio, ela vai ficar uma parte para mim, outra para você. Mas o inteiro eu dividi ao meio. Então, metade é dividir meio a meio. Lembra da divisão que estamos estudando? Então, vamos continuar estudando divisão. E agora, dentro da divisão, trabalhando metade. Metade, se eu disser, me dá metade da bala, você vai pegar esta bala, vai dividir ao meio, vai dar um pedaço para mim e o outro fica para você. Isso se chama metade. Então, vamos lá. Eu vou dividir essa maçã, vou dividir ao meio, ou seja, eu vou dividir para a metade ficar comigo e a metade eu vou dar para você. Então, metade é o que? Dividir ao meio. Vamos lá? Provérbios está dividindo a maçã ao meio. Ou seja, eu estou dividindo para ficar a metade. Olha aqui, então, o inteiro eu dividi em duas partes, ou seja, a metade da maçã. Essa é a metade da maçã. Vocês vão estudar na página 201, só estudar. Tem um pequeno texto de tudo que a Provera falou, da feira que a gente leva o dinheiro dele, não dá para nada, não compra nem a metade das coisas, né? Do lanche que a gente pede ao nosso coleguinha, então a mamãe pede o lanche para o filho e o filho não dá, não quer dividir a metade, tira um pedacinho de nada, quase que não dá na mão para a gente segurar, mas o que a gente estava falando hoje é a metade, vai dividir meio a meio, não pode ser um pedaço maior para você e um pedaço menor para mim. A mesma quantidade da maçã para você é a mesma para mim. Então, vocês vão estudar. Só estudar aí com a família, página 201. Na nossa disciplina de língua portuguesa, vamos agora prestar atenção. Provera vai ler um pequeno recado, uma mensagem curta. Queridos alunos, o Dia das Crianças está chegando. O que vocês desejam fazer para animar seu dia? Isso é uma pequena mensagem que tem o nome de bilhete. Bilhete é uma mensagem curta, escrita, onde tem destinatário e remetente. Quem é o remetente? É a pessoa que envia o bilhete. No caso, esse bilhete que a Provera leu, quem é o remetente? A Provera está enviando esse bilhete para vocês. Quem são os destinatários no caso aí? Vocês, os alunos. O recado é para todos os alunos.
Então, no bilhete, o destinatário é quem vai receber o bilhete. Remetente é quem está enviando o bilhete, no caso, a Provera. Então, está chegando o Dia das Crianças e vocês, vamos brincar de trocar bilhete com nossos amigos? Vocês vão estudar bilhete na página 30 do livro de vocês, vão estudar aí com a família e na aula nós continuaremos estudando e discutindo sobre o assunto de bilhete. Bilhete, como a Provera já falou, vou repetir, é uma mensagem curta, ou seja, um recado escrito, onde tem destinatário e remetente. Destinatário é quem recebe, remetente é quem envia. Na disciplina de ciências, na página 397, 398, vamos continuar estudando sobre os brinquedos, os objetos do cotidiano. E aí, a cada 10 anos, esses objetos, esses brinquedos vêm se modificando. A gente viu os brinquedos da atualidade, aqueles que é feito, confeccionaram com polietileno, com couro sintético, né, o tecido, a borracha. E agora a gente vai dar um pulinho lá nos anos, lá para trás, nos anos 60, os anos 70, e vamos olhar vamos ver, ter conhecimento como eram os brinquedos daquela época. Estamos vendo aqui esse carrinho, olha aqui, esse carrinho feito de metal, isso aqui era dos anos 60. Temos aqui um material que era usado para as crianças para a escola, mas antes daqui, temos aqui ó, o leite de gado, leite, era vendido ainda em vidro, né? Hoje o leite é em garrafa, né? Em caixas, vimos na primeira aula. Temos aqui, olha aqui, as cadeiras nos anos 70 como era, de madeira. Olha o modelo, totalmente diferente da nossa, da atualidade. Temos aqui, olha, nós vimos as mochilas, onde a gente hoje traz o nosso material para a escola. Antigamente era em pasta, essa pasta de couro aqui é nos anos 70. Os alunos usavam esta pasta de couro para levar seu material para a escola. Olha aqui, os sapatos eram totalmente de couro. Hoje a gente viu que é de borracha, tecido sintético, alumínio, tantos outros, né? E antigamente era só o couro que era confeccionado os calçados. Temos aqui, agora no ano 2000, nós vimos a caneta esferográfica. Aqui nós estamos no ano 70. Como era a caneta? Era um tinteiro. Usava a tinta. Colocava o bico da caneta no tinteiro e a tinta você ia escrevendo tudo que você desejava. Então, esse material era usado nos anos 60 e 70. Então, vocês vão ler mais um pouquinho com a família, a página 396, 397, e na nossa aula continuaremos a falar sobre o assunto. Tá bom? Tchau, até a aula.